Existe uma promessa não, existe no casamento, algo que a gente promete no dia da cerimônia, quando nós prometemos que ficaremos juntos e que seremos fiéis um ao outro, marido e mulher, até que a morte nos separe. Alguém um dia disse assim: não, pastor, não até que a morte nos separe, mas até o dia em que o dinheiro nos separe. Aí eu fiquei pensando nessa questão de dinheiro. O dinheiro, como nós acabamos de ouvir nos hinos e cantamos, o dinheiro faz parte das muitas e muitas bênçãos que Deus, na sua misericórdia, nos dá. Então o dinheiro é uma bênção. O dinheiro é uma graça de Deus. Mas se o dinheiro é uma bênção, se o dinheiro é uma graça de Deus, por que as pessoas por causa dele brigam? Por que casais muitas vezes entram em litígio? Família, né? Família, às vezes os pais ainda estão vivos, os filhos estão se arranhando, se unhando já, por causa dos bens, por causa da herança que o pai e a mãe vão deixar. E o pai e a mãe estão vivos aqui, os filhos já estão de mal. Os pais nem morreram ainda. Vocês acham que realmente é assim? Que o dinheiro traz de fato tantos e muitos conflitos? Você acha isso? Vou contar uma história para vocês. Dois amigos, pensa nos caras amigos, gente. Dois amigos que cresceram juntos, que brincaram juntos, agora já estavam adultos. Eles tinham algo em comum, eles eram mendigos. E eles eram, pensa numa amizade assim, os caras eram inseparáveis. Inseparáveis. Aí um dia eles encontraram um baú cheio de tesouro. Uau! Era muito vasto a quantidade de tesouro que estava ali no interior daquele baú. Aí os dois, quando encontraram aquele tesouro naquele baú, olharam um para o outro, se abraçaram e gritaram e festejaram muito. Aí eles combinaram: bom, então vamos ver o seguinte, nós dois achamos o tesouro, vamos repartir ao meio o tesouro? Metade para mim, metade para você, meio a meio. Oh, legal, a gente é amigo. Aí quando eles foram carregar as suas partes, eles não aguentaram o peso. Porque há muitos dias, como eles eram muito pobres, há muitos dias que eles não se alimentavam, eles estavam fracos. Aí aquele que parecia o mais esperto dos dois, ele teve uma ideia. Ele disse assim: bom amigo, agora nós somos imensamente ricos. Pegue um pouco desse ouro, daí vai até a cidade. Aí você compra comida para nós. E eu vou ficar aqui cuidando do nosso tesouro. Você vai e eu fico. O outro: legal, eu vou lá então. Aí ele teve um pressentimento ao longo da viagem até a cidade. Ele pensou: mas e se aquele meu amigo, nossa, meu amigo, meu parceiro, e se ele fugir com o tesouro? E se ele mandou eu para a cidade para ele ficar sozinho com o tesouro? Ah, não, ele não vai fazer isso. Ele é meu amigo, nós somos amigos há muitos anos. Aí ele foi para a cidade. Foi para a cidade, aí com muito tesouro, né? Nossa, comprou comida. Pensa numa comida. Pensa numa comida. Aí ele: agora eu comprei a comida, pensou ele, vou levar para o meu parceiro que está lá, esperando por mim, com saudade de mim. Eu vou lá, ele está cuidando do nosso tesouro.
Aí preparou tudo, trouxe a refeição farta, gostosa para o amigo. Chegou lá onde estava o amigo, viu o tesouro, estava lá, ufa, estava o tesouro lá, mas ele não estava enxergando o amigo. Oh, minha nossa, cadê o meu amigo? E começou a gritar o nome do amigo: onde você está? Onde você se encontra, meu amigo? E chamou o amigo várias vezes. Aí de repente esse amigo apareceu traiçoeiramente com um punhal e cravou aquele punhal sobre as costas do amigo, matando-o instantaneamente. Aí os seus olhos brilharam. Aí ele disse: bom, agora o tesouro é só meu? Se antes eu podia comprar dezenas de casas com a metade, agora eu vou poder comprar a cidade toda com tudo que é só meu. E aí toda aquela maquinação que ele fez contra o amigo causaram ali mais fome ainda. Aí o que ele fez? Ele apanhou a comida que o amigo trouxe lá da cidade. Pensa num cara que comeu, gente. Mas comeu com gosto. Comeu. Era pedaço de frango assado, era carne assada, costela. Nossa, pensa num cara que comeu. Aí, claro, depois que comeu um monte, ele, eu preciso descansar. Descansou um pouco. Passou o tempo, apanhou o baú, o tesouro, o baú do tesouro, e foi embora. Aí de repente ele começou a sentir cólica, começou a se sentir mal, a visão dele começou a ficar embaçada, escureceu tudo, e ele foi sentindo um negócio pressionando aqui na garganta, no peito. Ele puxava o ar, não conseguia respirar, e não conseguia, o coração doendo, apertado. Aí de repente ele, pum, caiu no chão, mortinho da Silva. E aquele tesouro espalhou tudo no chão. Conclusão: o amigo, aquele que tinha ido para a cidade, ele havia tido a mesma ideia que o amigo que ficou, de ficar com todo o tesouro. Por isso ele colocou veneno na comida. A comida estava envenenada. E os dois super, mega, hiper amigos morreram. Assim é o avarento. O avarento, ele sempre tem um fim trágico. O avarento, ele sempre tem um fim triste. E por isso que o nosso tema de hoje é a mais terrível pobreza em meio à riqueza. É isso. Jesus, ele encontrou ao longo de sua jornada pessoas avarentas, e num desses encontros, um dia Jesus contou uma parábola. E ele contou uma parábola a um jovem que estava brigado com o irmão. Por causa de quê? Por que o jovem estava brigado com o irmão? Divisão de herança. Divisão de herança é isso. A gente é muito, nossa, família é muito unida, irmão é tudo muito unido, é tudo muito bonito, amigo é tudo muito unido, desde que não entre dinheiro na história. E essa pessoa que Jesus encontrou pelo caminho, estava brigado com o irmão. Tanto é que ele pede para Jesus ir lá falar para o irmão. Sabe, quando a gente está de mal com alguém, diz: ô fulano, vai lá falar para aquele cara, lá para aquela pessoa com quem eu de mal, isso ou aquilo, quer dizer, eu vou mandar um recado meu para ele. E aí o irmão que estava brigado com o outro, ele falou: fala pro meu irmão dar a minha parte. Aí Jesus conta
uma parábola. Conta a parábola de uma pessoa muito rica, pessoa muito abastada. Mas essa pessoa, na parábola que Jesus contou, a pessoa da parábola era uma pessoa tomada de preocupação. Aí você pergunta, mas preocupação com o quê? Com o volume de boletos acumulados em cima da sua escrivaninha, em cima da mesa? Não! Aquela pessoa, ela estava muito preocupada, porque ela não tinha mais onde armazenar as suas muitas colheitas. Ele pensava, e agora o que eu vou fazer? Não tenho onde guardar, onde armazenar minhas colheitas, e agora? E ele não dormia mais, ele não se alimentava mais direito, já estava com gastrite, caminhava daqui para lá, de lá para cá, tinha que tomar calmante. Interessante que cheguei a uma conclusão. Pobres e ricos preocupam-se com dinheiro. Você sabia disso? Você que está aí contando os troquinhos para conseguir passar o mês, né? Não é assim que a gente passa o mês? O pobre se preocupa em ganhar dinheiro para sobreviver. E o rico se preocupa em não voltar a ser pobre, perder tudo o que conquistou. Aí, porque ele não quer perder o que ele conquistou, ele não tem sossego. Principalmente a pessoa rica, que tem gente que é rico e sabe desfrutar, mas grande maioria não sabe, não encontra sossego. Aí me deparei com um comentário de Lutero, reformador da igreja, sobre esse assunto. Eu achei muito interessante. Parece que Lutero está aqui nos dias de hoje vendo a nossa realidade. Parece que ele está vendo a realidade de muitas famílias cujos irmãos estão de mal, não se falam mais, não se telefonam mais, não se conversam mais, por causa de herança. Aí Lutero disse assim, que a ganância não deixa ninguém sossegado. O ganancioso, a ganância, procura, empurra, incita sem cessar, de sorte que o ganancioso não consegue gozar o precioso dinheiro por uma hora sequer. Conforme o pregador Salomão se admira e diz, acaso não é uma amarga aflição que Deus dá a um homem, dinheiro e bens, terras e pessoal em abundância? E não obstante, ele não está em condições de usufruí-los, pois sempre está andando ali temeroso, preocupado. E sempre está preocupado em preservar e ampliar suas riquezas, para que elas não se percam, não diminuam. Está tão preso ali ao seu dinheiro, que não consegue gastar com alegria 1 centavo sequer, e quando gasta ele fica pensando, será que eu devia ter gastado? Se porém existe ali um coração que se contenta e se satisfaz com o que tem, ele teria sossego e além disso o reino dos céus. É verdade. Aí Jesus disse ao jovem brigado com o irmão, ele disse assim, ô meu querido, deixa eu falar um negócio para você. Presta atenção. Tende cuidado com toda espécie de desejo insaciável, pois a vida de uma pessoa não consiste na abundância de suas posses. O que Jesus estava querendo advertir aqui? Ele estava advertindo que o desejo, digamos assim, incontrolável, o apego às coisas materiais, esse desejo se demonstrará sempre insaciável, sempre. E que os sonhos da vida abundante nunca serão alcançados mediante tal cúmulo de bens. Quer dizer, a pessoa diz assim, bom, agora só falta terminar a casa para eu me sentir feliz. Terminou a casa. Bom, agora só falta um carro melhor para eu me sentir feliz. Comprou o carro. Bom, agora só falta a casa de praia, na praia para eu me sentir bem. Comprou a casa. Agora só falta eu viajar para a Europa. Viajou. Agora só falta eu viajar lá para o Egito. Quero conhecer as pirâmides. Aí eu vou ser feliz. Viajou. Ah, mas aí eu continuo infeliz. Eu continuo triste.
Isso me faz lembrar o que está escrito em Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. Ali diz que quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Ou seja, mesmo a pessoa mais rica do mundo, mais poderosa, parece que ela nunca vai encontrar a felicidade que tanto busca, porque o amor ao dinheiro, o apego, faz dela uma pessoa que mesmo tendo muito, ela se sente insaciável. E o pior, o texto diz, o inevitável também para ela acontece, que é a morte. Aí Jesus lembra essa verdade ao homem rico da parábola que ele conta ao irmão que estava brigado com o outro por causa da herança. Aí na parábola Jesus diz ali em relação à pessoa que era muito apegada ao dinheiro, Jesus diz: você é um doido, cara, você é louco, você é nécio. Essa noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? E olhando aqui esse verbo, quando fala ali que essa noite pedirão, sabe que no grego está escrito assim: esta noite será requerida, ou requerida a tua alma. E esse verbo, ser requerido, é uma palavra comumente usada para o retorno de um empréstimo. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? A sua alma lhe fora dada por empréstimo. E agora o dono, o proprietário, Deus, quer que o empréstimo seja devolvido. Não é assim, minha gente? Você já emprestaram uma enxada para alguém? Uma pá para alguém? Uma vassoura para o vizinho que estava precisando e o vizinho não foi devolver para você? Você não ficou nervoso? Sim ou não? Emprestaram uma xícara de arroz para você, falou amanhã eu devolvo, não devolveu. Na verdade, não dá vontade de dar um peteleco na pessoa? Sim ou não? Se você pega emprestado, você tem que devolver. E a alma é um empréstimo. A gente desfruta da vida, né? A alma se uniu ao nosso corpo, deu vida a esse corpo. A gente desfruta da vida, e chega uma hora que Deus diz assim: eu quero de volta, a alma é minha, você é meu, quero você de volta. Interessante. No começo da parábola, nós notamos que os bens do rapaz ali eram dádivas. Torna-se claro que a sua vida também não lhe pertencia. Os bens não lhe pertenciam, a vida não pertencia. E pior do que morrer é morrer na pobreza. E morrer na pobreza não é um privilégio de pobre. Você sabia disso? Tem muito rico morrendo na pobreza. Muitos ricos que fizeram das riquezas o seu Deus e viveram para elas, morreram e morrem até hoje na mais terrível pobreza. E pobreza aqui não significa ausência de recursos financeiros. A pessoa quando morre, tem gente que tem condição de ser enterrada dentro de uma urna de ouro. Verdade. Mas não estou falando aqui da ausência de recursos financeiros, não é essa pobreza que eu estou falando, que é a pior, que é a mais terrível, não é essa, não. Pobreza aqui não é só ausência de recurso financeiro, é outro tipo de ausência, meu irmão, é a ausência de fé na providência divina. Até Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 32, Jesus disse: olha, vocês não têm que estar ansioso por nada, de coisa alguma, com o que comer, com o que vestir, pois o nosso Pai Celeste sabe o que você precisa, Ele sabe que você precisa de todas essas coisas. Muita gente está morrendo, muita gente rico morrendo, na pior, na mais terrível pobreza de relacionamentos, pobreza de laços familiares, problema de laços de amizade, onde a relação com os filhos não existe mais,
O pai passa pelo filho, o filho passa pelo pai e não se reconhece como membros da mesma família. A riqueza do insensato da parábola contada por Jesus destruiu a sua capacidade de manter quaisquer relacionamentos humanos duradouros. Ele não tinha ninguém com quem ele pudesse conversar. E o que é pior, ele nem sabia que tinha esse problema, ele achava que tudo estava bem. O aguilhão das palavras usadas encontra-se não no anúncio de que o homem vai morrer, mas na pergunta que se segue, e que mostra claramente a verdadeira pobreza da sua vida, a pior, a mais terrível pobreza daquele rico. Ele não tinha sequer alguém para deixar os seus bens quando ele morresse. Ele está só, sem amigos, em meio à sua riqueza. Ele está na mais terrível pobreza em meio à sua riqueza, porque ele planejou tudo sozinho, ele construiu tudo sozinho, ele divertiu-se sozinho, ele agora vai morrer sozinho. Não tem sequer alguém para chorar a sua morte do lado do caixão. Se precisar de alguém chorando, precisa contratar carpideiras. Ninguém estava ali disponível para regozijar-se com ele. Quando ele conseguiu aumentar o tamanho e a quantidade de armazéns para guardar a sua colheita. Também não tinha ninguém ali para chorar a sua morte. E ele não tinha ninguém mesmo para que pudesse deixar toda essa riqueza. Por quê? Porque ele vivia a mais terrível pobreza em meio à riqueza. Ele não foi capaz de construir relacionamentos, nem com familiares, nem com amigos. Vejam, meus irmãos, como de fato isso é terrível. É a mais terrível pobreza em meio à riqueza. Até mesmo o pai da parábola lá do filho pródigo, quando o filho voltou, aquele pai todo feliz, ele tinha uma comunidade pronta, em qualquer momento a juntar-se com ele em festa, pelo filho que estava perdido e foi achado. Lucas 15, 22, 24. Até mesmo o pastor simples, aquela pessoa simples, pastor de ovelhas que perderam uma de suas ovelhinhas e que depois a encontrou. E aquela mulher pobre, que tinha algumas dracmas, perdeu uma e ele procurou até que encontrou. Eles tinham amigos para os conclamar, para se alegrar com eles. Porque a ovelha perdida e a dracma perdida foram achadas. Pobre é isso. Pobre, quando ele está feliz, ele consegue fazer churrasco até de pescoço de frango, se não tiver dinheiro para comprar picanha. Porque para ele não importa se é picanha ou se é pescoço de frango. O que ele importa para o pobre, e aqui não é só pobre no sentido de ter pouco, é pobre de espírito. Ou seja, a pessoa humilde de espírito, que reconhece o valor nas coisas, não nas coisas materiais, mas nos relacionamentos. Você ter pessoas por perto, amigos, por que não também até os nossos queridos parentes? Na parábola contada por Jesus, o avarento precisava conversar com ele mesmo. Diz o nosso texto que ele conversou com ele mesmo. Ele não tinha com quem conversar. Gente, isso não é uma pobreza terrível? Isso não é trágico? Mas essa situação era apenas um sintoma de uma doença ainda mais fatal. Porque o avarento também, ele era pobre de valores eternos. Ele não reconhecia Deus como o autor e doador de todas as coisas. E por isso ele vivia apenas para servir a si mesmo. Aí nós vemos que Jesus contou essa parábola ao rapaz que estava brigado com o irmão por causa de herança. Ou seja, Jesus o que queria ao contar essa história do homem avarento? Jesus queria dizer para aquele irmão que estava brigado com o outro, que se não houvesse uma mudança, um fim trágico o aguardava.
ele e o irmão morreriam sozinhos, iam morrer ricos e sozinhos. E essa é a mais terrível pobreza em meio à riqueza. Jesus o alertou para o fato de, permanecendo rompido com o seu irmão, viveria e morreria sozinho. Eles precisavam reconciliar-se e não apartar-se definitivamente, porque era isso que o irmão queria. Ele disse assim: olha, você vai lá, você diz, a minha parte é essa, a parte do meu irmão é aquela, e a gente nunca mais se fala, nosso problema está resolvido. Quando não está, você não resolve problemas assim, cada um indo para o seu lado, dizendo que nunca mais vai se falar. Não é assim que se resolve. É que nem aquela história do irmão que diz assim: eu não vou mais tomar Santa Ceia, porque eu estou brigado com o outro, na igreja. Aí ele vem na igreja, ele se sente todo orgulhoso: não tomei Santa Ceia, estou brigado com o outro. Ele acha que essa é a solução. E não é a solução não tomar Santa Ceia. A solução é se reconciliar com o irmão. Vocês não acham que isso é a verdade? Da mesma forma que a solução não era Jesus dizer: essa parte é tua, aquela parte é do teu irmão, e agora vocês, vivam infelizes para sempre. Essa reconciliação precisava acontecer, mas ela aconteceria se o requerente de entre a multidão fosse levado a afirmar que o verdadeiro problema dele, gente, o verdadeiro problema que está em questão aqui não era a divisão da herança. Isso era de menos. Jesus queria mostrar para o rapaz: não é esse o problema, meu amigo. O problema é a tua vontade em servir o teu ego, em vez de servir a Deus. Aí você vê que o irmão brigado procurou a pessoa certa, mas pelo motivo errado. Porque Jesus, ele veio para ser o reconciliador, ele não veio para ser o repartidor, ele não veio para dividir e confirmar a divisão entre pessoas. Não, ele veio para reconciliar. Ele veio para ensinar que as possessões materiais que a gente tem são dádivas de Deus. Ele veio para ensinar que cada vida, a tua vida, a minha vida, a nossa vida é um empréstimo. Você entende isso? A tua vida é um empréstimo. O homem rico da parábola, ele presumia que possuía as coisas. Ele dizia: meus bens. Ele dizia: minha alma. E a parábola o apresenta como errado em ambos os casos. Aí ele faz um clamor egoísta pedindo justiça. Portanto, foi entendido por Jesus como um sintoma de uma enfermidade. E ele se recusou a respondê-lo, mas dedicou-se a curá-lo da doença que produzira o pedido. Jesus quer curar aquela pessoa que está ali na frente dele. E se cura um pecador, como? Mostrando, revelando a ferida, o câncer que está ali pregnado nele. Aí Jesus teria condição de curá-lo. E só Jesus poderia fazer essa cura. Pois para isso ele veio para ser o reconciliador. Ele veio para reconciliar as pessoas brigadas com Deus. Porque esse problema que nós temos com o nosso próximo, seja por questão financeira, seja por outra questão, o problema dessas brigas que nós temos com as pessoas, parentes, amigos, o problema é a nossa relação com Deus que está afetada. Mas Jesus veio justamente para resolver esse problema. Ele veio para reconciliar o homem pecador com o Deus Todo-Poderoso e Santo. E Ele fez isso na cruz. E mostrou para nós que através da obra que Ele realizou na cruz, reconciliando o homem, o pecador, o homem pecador a Deus, é possível também essa reconciliação ser estendida entre nós. Embora em meio a muitas falhas humanas, porque nós somos falhos. Jesus veio para ser o reconciliador. Ele não veio para ser o repartidor, dividir as pessoas. E Ele pagou caro para isso acontecer. Então, meus irmãos, nós precisamos ensinar aos nossos filhos, muito cedo, as bênçãos materiais vêm de Deus. Nós não podemos incorrer no mesmo erro que o pai daquele jovem que estava brigado com o irmão por causa de questão de herança. Nós não podemos incorrer no mesmo erro.
Ensinar desde cedo para os nossos filhos que as bênçãos materiais vêm de Deus. E na teoria e na prática nós podemos fazê-lo. Eu vou dar algumas dicas para vocês. Na prática, nós deixaremos bem claro para os nossos filhos que os nossos bens, as bênçãos materiais vêm de Deus. Vamos deixar bem claro isso para eles através das nossas ofertas que fazemos ao Senhor. Trazendo as nossas ofertas. Porque trazer as nossas ofertas diante do Senhor significa um reconhecimento diante de Deus de que tudo que nós temos e tudo que nós somos vem do Senhor. E que nós não estamos apegados às bênçãos materiais de tal forma que pensemos, puxa, mas se eu ofertar para a igreja, nossa, vai fazer uma falta aquele dinheiro. Sendo que Deus é o provedor de todas as coisas. Explique para o teu filho como e por que você oferta. Converse com ele. Não se fala por aí que os pais têm que falar sobre sexo com os filhos. Os pais também têm que falar sobre oferta com os seus filhos. Converse com os filhos. O filho que ainda não tem renda, ajude a ofertar. E aquele filho que tem renda, aquele filho que trabalha, o estimule a ofertar. Não canse de compartilhar o que está escrito em 2 Coríntios 9, 7. Vocês sabem que está escrito lá, está no envelope de vocês, de oferta para a igreja. Ali diz ali, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Portanto, a nossa oferta, ela precisa ser uma expressão de generosidade, não de avareza, conforme lemos em 2 Coríntios 9, 5. Tem que ser uma expressão de alegria. Que bom servir ao Senhor com alegria. Nós lemos isso no Salmo 100, gente, hoje. Ou nós lemos de boca para fora? E quando a gente traz a Deus nossas ofertas, é um serviço a Deus, de gratidão. Ensine o filho. Desde pequeno, ensina ao filho que Deus faz chegar as suas bênçãos a nós através do trabalho. Vocês estão entendendo isso? Desde cedo ensine para o filho que ele precisa trabalhar um dia. Ensine para o filho que ele precisa saber que vaca não dá leite. Você tem que tirar. O leite que chega à nossa mesa é o resultado de muito trabalho. De alguém que madrugou e ordenhou a vaca. Lembra da história do filho que passeava com o pai no shopping? Aí o filho avistou um brinquedo, coisa mais linda. Nossa. Qual que era, no tempo da minha geração, qual que era o sonho assim de consumo nosso? O meu era uma bicicleta BMX. Quem lembra daquela bicicleta? Parecia uma moto. Eu sonhava com uma bicicletinha daquela. Um dia eu vi um menino brincando com uma bicicletinha daquela, eu achava que só tinha na televisão. Eu fiquei doido, não dormia mais. Nunca tive uma bicicletinha BMX. A bicicleta que meu pai conseguiu comprar era uma bicicleta que não tinha nem marca. Ela era um pedaço de uma Caloi, outro pedaço, o quadro de uma Monarch. Não tinha a bicicleta de marca. Eram retalhos de bicicleta. E serviu, graças a Deus. Eu ia para o ginásio pedalando a minha bicicleta. 4 anos indo para o ginásio pedalando aquela bicicleta. Estou aqui hoje, graças a Deus. Aí o menino, ele viu aquele brinquedo dos sonhos. Não era uma BMX, nem sei o que ele tinha em mente, mas ele viu o brinquedo dos sonhos. Aí ele pediu, pai, compra, pai, compra esse brinquedo para mim. Eu quero tanto. O pai olhou para o filho e falou, mas filho, eu não tenho dinheiro, filho. Pai, não tem dinheiro. Aí o filho, pai, ele avistou um caixa eletrônico. Aí o filho avistou o caixa eletrônico e disse para o pai, pai, ali tem um caixa eletrônico, busque dinheiro lá. Ali dá dinheiro. Sabia que o caixa eletrônico dá dinheiro? Ele via a mágica acontecer, o pai colocava um cartão, saía dinheiro lá de dentro. Ele achava que caixa eletrônico dá
dinheiro. E nós precisamos ensinar os nossos filhos que caixa eletrônico não dá dinheiro para as pessoas. O dinheiro que tem lá é o resultado do trabalho de alguém. Vocês sabem do que eu estou falando, vocês madrugam, gente. Não é verdade? Quem acorda muito cedo aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Vocês madrugam. Enfrentam frio, chuva. Agora não tem chuva, mas logo vão enfrentar chuva. Matam 2, 3 leões por dia. Aguenta patrão, chefe estressado, xarope. Mas no final do mês, dia 5, mais esperado do mês, pagamento lá no caixa eletrônico, para o moleque se alegrar. Que coisa boa. Quando você levar o filho ao banco, explique para ele que caixa eletrônico não dá dinheiro. Que você teve que trabalhar muito, se esforçar muito. Explique para o filho que desejo não é direito. Ele pode desejar até ter uma bicicleta BMX, mas isso significa que isso é um direito. E que você como pai é obrigado a dar, porque não é. Tanto é que até hoje não tive minha BMX. A Bíblia diz que o cristão deve trabalhar. Nós temos isso lá em 1 Tessalonicenses 2, versículo 7, até o capítulo 1 Tessalonicenses 2, 7 a 12. Ali nós lemos que Paulo fala assim que a gente não deve ser um peso para as pessoas, por isso que ele trabalhava. Você sabe que tem filho que até hoje acha que a obrigação do pai é trabalhar e trazer as coisas para dentro de casa. Filho já barbado, que podia estar trabalhando, ele diz assim: você me colocou no mundo. Eu não pedi. Te vira. Eu já ouvi isso, gente. Vocês já ouviram? Quem já ouviu isso? No Salmo 128 nós lemos que do trabalho de tuas mãos comerás. Em 2 Tessalonicenses 3,10 nós lemos que aquele que não quer trabalhar também não coma. E ainda nós lemos em Efésios 4,28, e diz ali que nós temos que trabalhar e ter ganho para ajudar os necessitados também. Nós precisamos ensinar isso para os filhos, minha gente. Vocês estão entendendo? Não estou querendo chegar? Nós temos que mostrar isso na teoria e na prática para os nossos filhos. Porque todos esses valores farão com que nós e nossos filhos entesouremos para Deus. Essa é a razão do nosso trabalho glorificar a Deus com tudo que somos e temos. Pois nesse mundo nós somos apenas o quê? Nós cantamos, gente, nós somos apenas mordomos do quê? Dos bens de quem? Do Senhor. Tudo é um empréstimo. Tudo. A nossa vida, os bens, e um dia a gente vai embora. E com quem que vai ficar os nossos bens? Espero que a gente tenha pessoas para deixá-los para alguém. Não é verdade? Espero que a gente tenha pessoas e que elas não briguem, que elas entendam que também elas estão de passagem. Elas não vão levar esses bens com elas para outra vida. Deus abençoe, irmãos. Vamos pensar um pouquinho nesse assunto. Esse assunto é muito atual. Mais atual do que a gente pode imaginar. E se a gente entender as coisas com toda a clareza, nós vamos perceber que os nossos relacionamentos poderão ser um pouquinho mais duradouros, desde que a gente não idolatre os bens materiais e os veja como bênçãos de Deus, empréstimo de Deus para nós. Amém? Gostou dessa mensagem? Então inscreva-se no canal do YouTube Céu Bom Pastor Limeira.